casa de Jesus, que sempre nos acolhe com tanto carinho, e que Jesus, o nosso divino amigo, possa nos abençoar com a sua paz e envolver a todos nós com o seu amor. Hoje nós vamos refletir, à luz da doutrina espírita, uma passagem de Jesus que foi registrada pelo evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. A porta estreita. E que Kardec colocou ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Alírio de Cerqueira Filho, no seu livro Parábolas Terapêuticas, ali no primeiro volume, ele vai nos dizer que essa passagem de Jesus, a porta estreita, é Jesus nos fazendo uma advertência e ao mesmo tempo nos convidando a uma realidade superior, ao caminho que conduz à vida. E aí nós podemos fazer alguns questionamentos. Por que essa porta é tão estreita? Por que poucos conseguem passar por ela? Se a porta da perdição ela é larga e espaçoso o caminho que ela conduz, que representa esta porta? Quando Jesus nos faz esse convite, usando o verbo no imperativo, entrai pela porta estreita, é porque a maioria de nós está buscando a porta larga, que é a porta da perdição. E o que é que está depois da porta larga? Aí a advertência de Jesus. O caminho espaçoso que conduz à perdição. Simbolizando a busca das ilusões de uma vida centrada na inversão do materialismo, com o objetivo de se adquirir a felicidade em fazer e ter coisas, em parecer o que se não é. Enfim, com os valores falseados que conduzem ao quê? Ao vazio existencial e à perda de sentido da vida. Se nós questionarmos aqueles que estão entrando pela porta larga, que é a porta de perdição, todos eles dirão o seguinte: nós estamos procurando a felicidade, buscando a felicidade. Mas colocam fora de si mesmos, em questões puramente materiais, em bens, em um corpo perfeito por fora, numa plástica invejável, só em coisas materiais. E a gente lembra da exposição da companheira da semana passada, que estava falando sobre o desapego, né? Como é importante. Porque isso, claro que as coisas materiais são importantes, mas não é isso o mais importante. Nós somos seres espirituais, que temos um corpo físico. Temos uma única vida, que é a vida espiritual. Por isso nós temos que cuidar dela. Né? E temos várias existências, né? E aí a gente se distancia da verdadeira felicidade, que ela está atrás da pequena porta.
pequena porta da vida. Para nós entrarmos pela porta estreita, é necessário um movimento de autoconsciência. Nós nos olharmos, enxergarmos quem nós somos, tomarmos consciência da imortalidade e nos questionarmos: quem somos? Aqui viemos. Para onde nós vamos? É importante nós fazermos esses questionamentos, muito importante. E lembrar que nós somos um projeto de felicidade. Nós somos filhas e filhos de Deus. Nós somos criaturas, filhas dele. E Deus é amor. Então, nós temos o amor em germe que nós herdamos do Pai. E nós herdamos de Deus. Esse amor que está dentro de nós, em germe, que a gente pode começar a desenvolver. E isso vai nos trazer aquela felicidade real. E nós vivermos uma vida com V maiúsculo, espiritualmente falando, e saudável. Uma vida espiritualmente saudável. Portanto, para nós entrarmos pela porta estreita, que ela é a porta da vida, significa a libertação. A libertação de uma vida sem sentido. E despertar para a essência, para o âmago da vida. Que nem eu falei antes, nos questionarmos quem somos, a que viemos, para onde vamos. É importante isso, né? Lembremos que nós, encarnados, estamos na maioria das vezes agindo sob influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar, ou seja, em cujas faixas vibratórias nós sintonizamos. Por isso que Jesus nos recomenda vigiar e orar, para a gente prestar atenção, né? E quando a gente vê que a situação está difícil, a gente fazer súplicas, orar, né? Não precisa ser quantidades de palavras, não é isso. Usar o sentimento e pedir auxílio, ter a humildade de pedir auxílio. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os embaixadores divinos. Olha a pergunta dele. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E eles respondem: muito mais do que podeis imaginar. Influem a tal ponto que de ordinário, quer dizer constantemente, são eles que vos dirigem. Eu vou repetir a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário ou constantemente são eles que vos dirigem. A resposta aqui dos embaixadores divinos é muito clara e ela nos dá uma noção exata do intercâmbio que existe entre os seres humanos, seja ele inconsciente ou não, mas de qualquer modo real e constante, nos convidando para entrar na porta estreita ou na porta larga. Aí cabe a nós optarmos pela onda mental que nós iremos sintonizar. Todos nós estamos aqui procurando sintonizar uma onda mental melhor, para nós nos sentirmos melhor, seres espirituais melhores. E conta-se que um dia um homem parou na frente de um pequeno bar. Ele tirou 1 metro do bolso e mediu a porta. 2,10 metros de altura por 90 de largura. E falou isso em voz alta. Admirado, ele mediu de novo e em voz alta falou: 2,10 metros por 90 de largura. Como se ele duvidasse ainda daquelas medidas, ele mediu pela 3ª vez.
2,10 por 90, falou alto. E assim ele tornou a medir várias vezes. Aí as pessoas ficaram curiosas e começaram a parar. E aí, primeiro, foi um pequeno grupo. Daqui um pouco tinha muitas pessoas, porque as pessoas são curiosas. Mas o que está acontecendo aqui, né? Aí ele voltou para os curiosos e falou o seguinte. E ele, visivelmente impressionado, ele disse: parece mentira. Esta porta mede só 2,10 metros por 90 de largura. No entanto, por ela passaram não só meus bens materiais, mas também a minha saúde, as esperanças da minha esposa, a harmonia do meu lar, o pão dos meus filhos, a minha dignidade. Sim, senhoras e senhores, continuou ele, todos os meus planos de construir uma família estável passaram por esta porta, dia após dia, gole após gole. Mas quando passo pela frente desta porta, ainda ouço o chamado daquela que eu, invigilante, permiti fosse responsável pela minha desgraça. Aí a gente faz um parênteses na história aqui e lembrar dessa recomendação de Jesus, né? Vigiai. 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 Né? Será que isso vai me fazer bem? Então a gente se questiona. Ela ainda, e ele continua, ela ainda me chama insistentemente, só mais um trago, só hoje, uma dose apenas. Ainda escuto as sugestões em tom de zombaria. Você bebe socialmente, lembra-se? Mais uma vez eu caía na armadilha, disse ele. Quando eu quiser, eu paro. Isso é o que muita gente pensa, ele disse, mas só pensa. Eu comecei com um cálice, mas deixei que a bebida dominasse por completo. Por isso lhes digo, senhoras e senhores, esta porta é a porta mais larga do mundo. Ela continua enganando muita gente. Por esta porta, que pode ser chamada a porta do vício, de aparência tão estreita, pode passar tudo que se tem de mais caro na existência. E ele continuou. Hoje eu sei dos malefícios do álcool, mas muita gente ainda não sabe. Ou se sabe, finge que não, para não admitir que está sob o jugo da bebida. E o que é pior, tem esse maldito veneno, destruidor de vidas dentro do próprio lar, à disposição dos filhos, que ainda não têm maturidade para fazer as suas escolhas. Ah, senhoras e senhores, continuou ele, se soubesse o inferno que é ter a vida destruída pelo vício, certamente passariam longe dele e protegeriam suas famílias contra suas ameaças. Quando eu estava na sarjeta, disse ele, uma mão generosa me ajudou a tomar consciência para levantar. Hoje, estou frequentando um centro espírita e participando uma vez por semana da Irmandade dos Alcoólicos Anônimos. Eu trouxe essa história porque ela ilustra bem, né, a situação de sintonia, de entrar na porta estreita, na porta larga, porque às vezes a gente acha, vai na facilidade, às vezes parece que é fácil e a gente cai numa situação dessas, né, pode cair, né. E no livro O Espírito da Verdade, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do Francisco Cândido Xavier e do Valdo Vieira, lá no meio do capítulo 14, Muralha do Tempo, ele diz, olha que interessante, a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda da reparação,
com justo aproveitamento das horas, para a gente marchar na senda da reparação. Nós somos reencarnacionistas, nós não estamos aqui pela primeira vez. Se nós estamos enfrentando algum desafio, é porque nós temos alguma coisa a aprender, né? Aí a gente vai lá, tropeça o pé para desenvolver mais a paciência, porque é muito acelerada, né? Estou falando do meu pé que eu torci. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. E lá em uma passagem do Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 35, Jesus afirma, usando o verbo no imperativo, né? Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Que luz é essa de que Jesus fala? É a luz interior ou é outra luz? A luz interior, em momento algum, nós perdemos. Então, não é da luz interior que ele está falando. Esta jamais nós perdemos. O que nós podemos perder são as oportunidades. As oportunidades do presente, do tempo presente, do próprio tempo, enquanto nós temos a luz. Ele está falando dos dias claros do presente, das oportunidades de nos espiritualizar, porque senão as trevas da ignorância nos apanham. Mas vamos lembrar que é necessário evitarmos a ansiedade por uma evolução veloz. Porque às vezes nós ouvimos uma orientação como essa e começamos a entrar em ansiedade querendo acelerar o tempo. Aqui Jesus diz bem claro para andarmos enquanto temos luz. Andar significa de uma forma serena, tranquila, sem desespero, sem ansiedade, passo a passo, para que possamos trazer a luminosidade do presente para o nosso futuro. Para o nosso futuro. A luz do dia, ela vai terminar. Mas quando isso ocorrer, nós já teremos chegado longe aonde nós deveríamos. Então não há nada a temer em relação às trevas. O que nós precisamos cuidar é do tempo presente, aproveitando a oportunidade da reencarnação, visando a espiritualização. Aí as trevas não vão nos pegar. E se nós não aproveitarmos, é lógico, nós vamos entrar numa situação difícil, né? Então, em um movimento de auto-engano, muitas pessoas dizem o seguinte, que o tempo resolve os impasses da vida, como se a solução dos problemas fosse algo passivo. A gente ouve dizer, né? Deixa que o tempo resolve. Se isso fosse verdadeiro, a evolução seria muito fácil. Porque aí, como nós somos espíritos imortais, nós não precisaríamos fazer coisa alguma, pois o tempo se encarregaria da nossa evolução. Quando nós pensamos assim, o tempo passa e aí sim, as trevas da ignorância nos apanham, pois nós não cuidamos de desenvolver a luz interior enquanto havia tempo. O tempo, ele é uma dádiva, é uma dádiva de Deus, que nos deu a eternidade para evoluir, pois nós somos espíritos imortais e temos uma única vida, como eu falei antes. Nós somos espíritos imortais, temos uma única vida, mas várias existências físicas. E é necessário
nós nos empenharmos para superarmos ativamente a ignorância que ainda nos caracteriza, dentro das nossas possibilidades, utilizando a bênção da reencarnação presente. Porque é uma bênção nós estarmos aqui, tendo a oportunidade de andar passo a passo, né? Muitos dizem que vão buscar a espiritualização na próxima encarnação. Muitos dizem isso, a gente ouve isso, né? Alguns dizem até com certo desdém, como se caçoassem daqueles que buscam a espiritualização, realizando esforços. Nós podemos fazer isso? Claro, nós temos livre-arbítrio, claro que nós podemos fazer isso. Mas o apóstolo Paulo, lá na primeira carta dos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu vou repetir o que ele falou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O apóstolo Paulo está falando aqui do livre-arbítrio. Diz que nós podemos fazer tudo, mas será que tudo nos convém? Não há proibição para o espírita. Lembremos da história que eu falei antes, né? Não há proibição. Mas olha onde foi cair, o que foi acontecer, né? Não há proibição para o espírito, tu pode fazer o que tu quiser, tu tem o livre-arbítrio. Assim, a conscientização do que é bom ou ruim para a nossa evolução. Seguir o caminho é responsabilidade de cada um de nós. Quem vai prestar conta somos nós mesmos, com a nossa consciência, né? Nós temos toda a liberdade, toda, para deixar para depois o que a gente poderia fazer agora. Mas isso não nos convém. Porque toda ignorância em relação à vida não superada hoje se transformará nas trevas do amanhã, nos apanhar desprevenidos. Nós temos toda a liberdade de rejeitar esse convite fraterno de Jesus para entrarmos na porta estreita. Quando rejeitamos o convite, o tempo e a dor a ele conduzirão em regime de misericórdia divina, com consequências mais difíceis de serem resolvidas em futuras reencarnações. Mas nós sempre vamos conseguir, né? Portanto, é fundamental nós entrarmos pela porta estreita que conduz a vida para que as trevas não nos apanhem. E qual é a possibilidade? A única possibilidade para que isso aconteça é nós nos tornarmos aprendizes da vida, aproveitando todas as oportunidades para o aprendizado que Jesus nos convida e que a vida nos convida. A vida está o tempo todo nos convidando ao aprendizado. Tantos desafios acontecem, tantos impasses na nossa vida, que é para o nosso aprendizado. E aí, quando a gente estiver numa situação que a gente acha que não vai dar conta, a gente suplica: Senhor, dai-me paciência, Senhor, dai-me coragem, Senhor, dai-me resignação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa parte ali de pedir obtereis, lá no item, acho que é o item 7, o Kardec diz assim, ó: o que Deus lhe concederá sempre, se pedir com confiança. Olha só, sempre, não é de vez em quando, é sempre. Se tem uma condição, se pedir com confiança. É a coragem, a paciência e a resignação. E ao mesmo tempo, dar ideia de como solucionar os impasses. Então a gente vai suplicar. Se não conseguir, é porque tem algum aprendizado nós temos que fazer. Deus é amor, nós somos criaturas, filha dele. Se uma mãe e um pai aqui na terra não quer dar o que não é bom para os filhos, imagina Deus, né? Então,
Vamos bendizer os nossos impasses, os desafios da caminhada, para que juntos, nós todos, possamos cruzar a porta estreita, porque um dia virá que na terra só haverá lugar para os caminheiros da porta estreita. Por isso que lá na bem-aventurança, Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então é isso. Então a gente agradece a oportunidade de estar aqui. Então muito obrigado e que assim seja.